$100 para as compras do mês. iPhone de graça. Sério, vocês acham no lixo. Com menos de $1.000 você compra um carro. Isso tudo são coisas que já me falaram ou que eu já vi falando sobre morar aqui nos Estados Unidos, porque realmente tem bastante pessoas falando isso. Mas será que é real? Hoje eu venho falar sobre um tema muito importante para quem está planejando vir morar aqui nos Estados Unidos, especialmente para a região aqui no norte do país e para Connecticut, que é o estado onde eu moro há mais de 30 anos e é um dos mais caros no país inteiro. Para quem quiser vir morar aqui nos Estados Unidos e está buscando fazer um planejamento financeiro bem estruturado, esse vídeo é para você. Vou compartilhar tudo sobre o custo de vida aqui nos Estados Unidos, aluguel, transporte, comunicação, supermercado e mostrar aqui os prints das minhas contas de luz, gás, celular e mais, para vocês terem uma noção real sobre como pode ser o custo de vida aqui. Mas para quem não me conhece, hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos, compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. Começando pela moradia, que é uma das maiores despesas e talvez a que mais aumentou nesses últimos anos de verdade. Tá um absurdo de caro, não só aqui em Connecticut, mas os Estados Unidos no geral tá sofrendo com isso, e o lugar que sofreu mais com isso, com essa inflação e com um aumento muito alto no custo de moradia, é a Flórida. Aqui nos Estados Unidos, os preços podem variar bastante dependendo da localização e do tipo de moradia. Em Connecticut, por exemplo, o aluguel de um apartamento de 2 quartos está em média de $2.500 por mês, ou mais. Para uma casa, que normalmente tem mais quarto, mais espaço, muitas das vezes um quintal pequeno, o preço já passa de $3.000 por mês. No apartamento onde a gente mora, já fiz um tour por aqui, onde eu mostrei tudo, cada quarto que a gente tem, quanto que a gente paga, isso tudo. Então, se quiser saber, vai lá para aquele vídeo. Mas por alto, a gente mora numa townhouse. Eu acho que é casa geminada que se fala aí no Brasil. Esse estilo é bem popular aqui nos Estados Unidos, eu acho que tá aumentando no Brasil, por isso que eu não ouço muita gente falar sobre, mas tô vendo sim um aumento desses estilos de casa barra apartamento como moradia. Mas aqui no nosso condomínio você não aluga por menos de $3.000. A gente não paga $3.000 ainda, porque a gente tá aqui há muitos anos. Mas todo ano tem sim um aumento no aluguel e novos moradores não entram aqui para pagar menos de $3.000. E não é porque eu moro numa área super diferenciada ou uma área de rico, nada disso. É só a realidade do custo de moradia aqui em Danbury. Mais de 80% dos aluguéis aqui em Danbury passam dos $2.000. E você pode falar que você conhece fulano que tá alugando por muito mais barato, ou que você tá achando caro demais porque você viu outro vídeo e ouviu outra pessoa falando de outros valores. O aluguel daqui de Danbury é mais alto do que a média de aluguel do país. Porém, tem outros lugares, outras cidades aqui em Connecticut com preços mais caros do que aqui de Danbury ou mais baratos também, em média, tá, gente? Se interessou por áreas como Waterbury ou Bridgeport, já que tem um aluguel mais barato, ficou curioso de saber o porquê que talvez essas áreas tenham sim um aluguel mais barato? Já falei sobre isso com bastante detalhes também. Para alugar um novo apartamento, é comum precisar de um depósito de segurança. E quando eu falo comum, é porque é muito comum, tipo, improvável de você encontrar algo para alugar que não requer esse tipo de depósito. O depósito pode ser 1 mês de aluguel, então se você vai lá mudar para o lugar, você vai pagar aquele 1 mês de aluguel como depósito e ainda pagar o seu primeiro mês de aluguel. E isso não quer dizer que você não tem que pagar no segundo mês porque você já pagou 2 vezes. Não, não. Aquele depósito que você paga fica meio que como uma garantia e fica guardado com o proprietário como uma forma de segurança caso você danifique o apartamento ou você quebra o contrato, sei lá, você pintou um quarto de uma cor diferente, se mudou do apartamento e deixou o quarto daquela cor, sendo que quando você entrou lá era branco. Aí o proprietário usa desse dinheiro para pintar aquele quarto de novo. Mas se você entrega o apartamento igualzinho você entrou, sabe, nas mesmas condições, tudo certinho, aí você recebe esse dinheiro de volta quando você se mudar do apartamento. Por isso que é muito importante você ter bastante cuidado,
grava vídeo se puder, tira foto de como você entrou no apartamento, né, nas condições em que o apartamento se encontrou, até para sua segurança também. Porque eu já vi gente pagar o depósito, entrar em um apartamento com o tapete rasgado ou com a parede danificada de alguma forma, e quando a pessoa foi sair daquele apartamento, o proprietário cobrou aquela pessoa por esses danos, mesmo sabendo que aquela pessoa não fez aquilo. Mas isso tudo, essa segurança já é outro assunto. Voltando para o depósito, um mês é o mais comum de cobrar. Porém, se você não tem histórico de aluguel aqui e um histórico de crédito com isso, ou se eles pedem algo como seu Social Security Number e você não tem, eles podem cobrar mais. Eu já vi lugares cobrarem 3 a 4 meses de depósito. Então a pessoa tinha que pagar o valor do aluguel por 4 meses mais o primeiro mês do aluguel normal. E você também normalmente assina um contrato de 1 ano. Se você quiser assinar algo de tipo 6 meses ou menos até, muitas das vezes aqui nessa região eles não oferecem isso, ou se eles oferecem, o valor do aluguel vai aumentar. Mas você sempre pode sair do apartamento quando quiser. Assinou um contrato hoje, mas achou um lugar bem mais barato daqui a 2, 3 meses e quer ir para aquele lugar? Você pode. Só que você vai perder o seu depósito. Na grande maioria das vezes, você não vai receber o seu depósito de volta e vai ficar com o proprietário, mesmo se você não danificou nada dentro do apartamento, mesmo se você nem chegou a colocar móveis lá dentro, mas aquele valor vai ficar com o proprietário porque você quebrou o contrato que você tinha assinado. Então aquele valor fica meio que como uma taxa de cobrança por você não honrar, né, com a sua parte do contrato. Também nos custos adicionais, é normal quando você vai alugar algum lugar eles cobrarem um application fee ou um background check fee, que são taxas cobradas pela sua aplicação que você vai preencher e entregar para poder morar no apartamento. O que eles fazem é muito comum para confirmar que você é quem você diz que você não cometeu nenhum crime grave, e principalmente o especial que eles ficam vendo ou que eles procuram nisso é se você não tem nenhum histórico de ser despejado por falta de pagamento. Essas taxas variam muito de lugar para lugar, mas o comum, assim, o normal é de ser tipo $100 para um, 50 para outro, ou 25 de um, 25 de outro. Então é sempre bom reservar uns 100 a $200 para isso. E é bom ver se eles exigem, né, ou precisam desse tipo de taxa, porque muitas das vezes, dependendo de onde você vai alugar, eles nem cobram isso, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, tem mais um custo adicional, que é o seguro. Tem muitas propriedades hoje em dia que estão exigindo Renters Insurance, ou meio que o seguro de inquilinos, ou seguro para os inquilinos. É basicamente seguro de aluguel. Isso, óbvio, que vai variar bastante de lugar para lugar, o valor, dependendo de o que você tem dentro do apartamento. E muitas das vezes, quando você usa a mesma seguradora do seu carro para o aluguel também, eles às vezes têm um desconto, porque você tá pagando tudo junto. Então, eu sempre paguei, tipo, $15 por isso, ou $25 por isso, porque tudo vem no pacote. Mas o essencial dessa lista mesmo é o depósito, né, o valor do depósito e de aluguel. Porque nem todo lugar vai exigir esse seguro, nem todo lugar vai cobrar uma taxa de aplicação. Principalmente se você chega aqui em Denver e, tipo, vai ficar com seus amigos ou conhecidos, e depois vai conhecendo mais pessoas na comunidade, no trabalho, e aluga um apartamento ou um espaço, assim, de conhecidos dessa forma. Dentro da comunidade brasileira não é muito comum exigir coisas assim, a não ser um depósito. Na Flórida, em Orlando principalmente, tem muito mais apartamentos disponíveis do que aqui no norte. Eles também têm mais costume de lidar com uma comunidade internacional, não só de brasileiros, e também eu já vi que lá tem mais flexibilidade em termos de contrato. Então é mais comum você achar aluguéis e contratos de 3 meses, 6 meses, e você vai achar muito mais apartamentos nos sites como Zillow, Realtor, Apartments e outros também. Aqui em Connecticut, apesar de estar mudando bastante e de estar tendo mais apartamentos ao longo dos anos, nesses sites também é muito mais comum as pessoas acabar recorrendo à própria comunidade mesmo. Então pergunta para conhecido, para fulano lá na igreja, pessoa no trabalho, vai na padaria, nos restaurantes brasileiros aqui e vê por esses métodos. Já que estávamos falando de seguro, vamos falar sobre o custo de transporte por aqui. Connecticut e, na verdade, nenhum estado tem um sistema de metrô que nem Nova York, que também esse sistema só se concentra na cidade apenas. Então o transporte público se limita a ônibus e trem. Mas o transporte público aqui não é muito recomendado. É confuso, talvez não é que é confuso
confuso. É mais que não é tão fácil de entender, porque não tem ônibus com tanta frequência, não tem mapa em cada ponto pra você ver aonde você vai, mas, como eu tô falando, é algo que você realmente tem que pesquisar bastante. Tem acesso online se quiser entender mais sobre isso, mas eu também super recomendo, ou acho que é necessário ter um entendimento básico de inglês e espanhol, ou inglês ou espanhol, caso você precise. E é por isso que o que a gente sempre aconselha mesmo é junta o dinheiro, compra um carro. Mas sempre que eu falo sobre isso, sempre, tem sempre alguém que manda mensagem pra mim e insiste em querer saber os valores, porque tem lá o desejo no coração de tipo, não, vou chegar, eu vou acertar o sistema de ônibus lá. Então, um passe mensal fica em torno de $70. E o valor de uma passagem é mais ou menos $1,75. Tem sim linha de trem aqui em Danbury, não é usado para se locomover dentro da cidade, só te leva para outras cidades, e o mais comum, o que é mais usado, é para te levar para Nova York ou para Stanford e mais próximo de Nova York. Mas uma passagem de trem daqui de Danbury para Nova York fica entre $13 a $20, dependendo do horário que você compra, e se quiser ir de volta, óbvio que é o dobro. E se você quiser um passe mensal, já é $400. Agora, para falar de carro, que é o método de transporte que é essencial aqui, você precisa ter um carro. Você não tem como viver aqui sem um carro, a não ser que você more em Nova York, na cidade mesmo. Ah, mas precisa ser um carro que é bom na neve? Já falei sobre isso também. Olha que canal cheio de informações pra vocês. Então aproveita pra deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra não perder o próximo. Mas como eu já falei bastante sobre isso naquele vídeo, vou aqui só focar no valor mesmo. Hoje em dia, a média de preço de um carro usado tá $26 mil. Esse valor vem abaixando ao longo dos últimos anos, desde a pandemia, mas não voltou a ser o que era antes da pandemia. Esse valor, né, de 26 mil provavelmente é financiado por muita gente, o que, se você é um recém-chegado ou pretende ser um recém-chegado aqui nos Estados Unidos há pouco tempo, não aconselho você a fazer isso, tá? Então, repito, não aconselho a você que é recém-chegado a fazer um financiamento de carro. Eu sei que tem muita gente que mora aqui, que faz publi de concessionária, que fala que aceita todo mundo, sem histórico de crédito, sem isso e aquilo, mas pelo amor de Deus, gente, não entra nisso. Junta um dinheiro, compra um carro, com 10 mil você compra um carro usado bom. A gente tem uma picape da Toyota que é uma Tundra V8, custou $15 mil e é um carro que não deixa você na mão. Mas mesmo assim, se 10 mil ainda é um valor muito alto pra você, porque é sim um valor considerável, você consegue comprar um carro usado por menos. Eu conheço pessoas que compraram carros por $1.500 e ficou usando o carro diariamente por um ano e o carro não deixou a pessoa na mão. É difícil disso acontecer? Não é fácil de achar um carro que não vai te deixar na mão por esse valor, principalmente nos dias de hoje, quando o carro usado realmente tá muito mais caro. Mas tem sim como você encontrar um carro usado bom que dá pra você comprar à vista. E pra quem tem carro, o preço de gasolina também tem que ser algo que você tenha em mente quando você vem pra cá. Gasolina aqui em Connecticut tá numa média de $3,50 por galão, que dá mais ou menos uns 4 litros. Esse valor aqui de Connecticut tá mais barato do que a média no país. Tem estados onde a gasolina é bem mais caro e também bem mais barato. Sempre bom lembrar que se você tem um carro 4x4 ou uma picape, esses carros normalmente consomem muito mais gasolina do que os carros menores. Para encher o tanque da nossa Tundra, e a gente não dirige muito, é mais ou menos uns $70, que a gente gasta 1 ou 2 vezes na semana. E se você tem um carro elétrico, esses valores não importam para você. O que importa é o custo de energia, que eu já vou falar sobre daqui a pouco. Mas também não esquece que tem outras despesas quando você compra um carro, como seguro, que é obrigatório ter aqui por lei. E nas minhas pesquisas eu vi que tá mais ou menos uns $100 por mês, só que eu acho que isso tá meio que pesando pro baixo. Porque quando você chega aqui, você tirou sua carteira de habilitação recentemente, não tem um histórico, né, de motorista aqui e um histórico com seguro, o normal é esse preço ser muito mais alto. E também depende do tipo de carro que eles vão estar assegurando. Quanto mais caro o carro, mais caro o seguro. E também tem custos como manutenção, troca de óleo, de pneu, freio, os valores para registrar o veículo e o emplacamento. E isso tudo não dá para dar uma média
média ou uma estimativa porque depende do tipo de carro que você for comprar. E também tem um custo que não é ligado com o carro diretamente, mas é relacionado a transporte, que é o valor de tirar sua carteira de habilitação. Tem todos os valores necessários ou que você vai precisar pagar no site aqui do meio que do Detran de Connecticut. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas no próprio site você pode mudar o idioma para português. Mas basicamente, se você não tem uma permanência ou uma residência aqui, né? Você não tem permissão de residência aqui, você vai pegar a carteira que é Drive Only. Então eu iria separar mais ou menos uns $100, um pouquinho mais, para tirar sua carteira de habilitação. Vocês também perguntam muito sobre moto, tipo, eu não vou ter um dinheiro para comprar um carro, tem como eu comprar uma moto? Tem gente que compra moto aqui só pela temporada, né, da primavera e do verão e depois vende, porque os preços de moto é mais acessível do que carro. Mas eu, agora falando por experiência própria, e quem já tá aqui no canal sabe que eu ando de moto, já mostrei as motos que a gente tinha aqui, né, porque a gente tinha uma V2 da Ducati, tinha uma DR650, então gosto de andar de moto, já andei de moto aqui no inverno, mas eu preparei a moto pra isso, eu coloquei aquele negócio pra aquecer, né, a manopla da moto, tava com roupa específica pra andar de moto no inverno, então tem todo um preparativo e mesmo assim eu não aconselho você a usar a moto como seu principal meio de transporte durante o inverno. Quando você não conhece o inverno, você acha que não, tá tudo bem, sabe? Eu vou botar luva, eu vou só ir 15 minutos de moto, não tem problema. Só que o inverno é perigoso. O inverno é muito mais perigoso do que o verão. Janeiro é o mês mais letal aqui nos Estados Unidos. Sério, gente, tem mais morte aqui nos Estados Unidos no inverno do que no verão. Então eu, com 30 anos de experiência aqui, de invernos, andando de moto, consigo reconhecer quando não sentir as pontas do meu dedo tá normal ou já tá indo pra algo perigoso. Quem não tem experiência com isso, não é aconselhável, então não recomendo. Agora, se você vai chegar em abril, maio, junho e quer comprar uma moto por esses meses pra depois vender em outubro, aí tudo bem, fica a seu critério se você acha melhor gastar o dinheiro numa moto ou continuar juntando pra comprar um carro. Junto com a moradia e transporte, temos o custo de vida, no sentido de viver, porque precisa ter energia, aquecimento, acesso à internet, né, pra comunicação e tudo, até pra pagar essas contas. Então, pra isso, vamos dar uma olhada nas minhas contas pra vocês terem os valores exatos. Começando pela conta de luz. O fornecedor de luz ou de energia aqui de Connecticut é a Eversource. Antes de ir pros valores, eu preciso falar que Connecticut é um dos estados com o custo de energia mais alto no país. Então, com isso, aqui a gente vai ter uma conta de luz mais alta do que a média do país. Enquanto eu tava pesquisando para esse vídeo, eu vi que a média para a conta de luz tá entre tipo 100 a 150 dólares, mas que no inverno isso pode subir se você usa a eletricidade para o seu aquecimento. Aqui em casa é ao contrário, porque o nosso aquecedor é a gás e o ar-condicionado é elétrico, então a conta de luz aqui aumenta muito no verão. Na nossa conta, eles mostram o consumo ao longo do ano e dá para ver que os meses mais quentes, a temperatura tá mostrada aqui do lado, o consumo de energia aumentou também, então a conta vem mais cara com isso. Mas o mais comum, principalmente em casas ou apartamentos mais antigos, é ter um aquecedor elétrico. E aí o valor da sua conta vai aumentar durante o inverno. Como eu falei, o fornecedor de energia que é Eversource, no site deles eles mostram tudo bem detalhado, quanto que cobra, o endereço do fornecedor, o tempo que você tem de contrato. E isso é muito importante porque tem outros fornecedores aqui em Connecticut. Então você pode fazer sua conta, mas tem um outro nome aqui nessa parte porque é outra companhia que vai fornecer a energia para você. Se você não mudar, o automático vai ser a Eversource. As pessoas às vezes trocam de fornecedor porque eles oferecem um valor mais barato. E aí o valor da conta vai abaixar por alguns meses. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque sim, fica uma maravilha por alguns meses porque sua conta tá mais barato. Mas aí do nada eles mudam um valor aqui e aí você vai para um negócio variável e um mês a conta vem de uma forma, no próximo vem tipo o dobro ou o triplo do que estava vindo antes. Eu já tive que discutir com um desses tipos de fornecedores aqui e no final de tudo eles tiveram que me mandar um cheque com uma devolução de dinheiro porque eu paguei quase 500 dólares a mais ao longo de alguns meses com esse tipo de fornecedor. Então depois disso eu falei, não, esquece, eu quero ficar só com a Eversource mesmo, não vale a dor de cabeça de ter isso, sabe? De você sempre estar lá monitorando sua conta, se tem alguma coisa, algum problema, liga e fica discutindo. Não quero ficar lidando com isso não. Com isso, vamos para as minhas contas finalmente.
diferente e eu também vou comparar com os valores das minhas contas no ano passado, para saber se aumentou ou não. Lembrando que aqui em casa a gente não economiza, é clima de montanha no verão, ar-condicionado ligado o dia todo, no tipo 19 graus e clima de deserto no inverno, por causa do ar quente e seco que vem do aquecedor. A gente usa máquina de lavar, tanto de lavar roupa quanto de lavar a louça, bastante. A gente não limita o nosso tempo no banho com a água super quente. Então, eu sou um bom exemplo de como que a conta pode vir se você vive a vida desse jeito. E também se você tem aquecimento elétrico, pode ser mais caro, porque aí realmente aumenta bastante. De outubro para novembro, a gente pagou $224, comparando com 211 em 2023. De setembro para outubro, a gente pagou 265, comparando com 291 em 2023. De agosto para setembro foi 379, comparando com 464. De julho para agosto foi 551, comparando com 535 no ano passado. De junho para julho foi 514, comparando com 474 no ano passado. De maio para junho foi 337, comparando com 347 no ano passado. De abril para maio foi 190, comparando com 257. E de março para abril foi 192, comparando com 187. De fevereiro para março foi 189, comparando com 239 ano passado. E de janeiro a fevereiro foi 209, comparando com 213 no ano passado. Então a média desses 10 meses aqui, em 2024, foi de $305, comparando com 321 do ano passado. Então tem uma diferença aí de menos $16. E aqui você vê que, de acordo com o fornecedor, o que consome mais energia aqui em casa são os eletrônicos e também os aparelhos domésticos no geral. A nossa luz ou as lâmpadas, apesar de consumir energia, tá na metade dos outros dois praticamente. O gás aqui em casa é usado para o aquecimento, tanto para o aquecedor quanto para a água. Tem apartamentos que podem usar gás para cozinhar também, mas não é o nosso caso, infelizmente, porque eu acho que dessa forma é melhor. Na minha pesquisa, eu vi que, em média, a conta de gás vem de 80 a 150 por mês e o uso aumenta durante os meses mais frios, que é o caso aqui em casa. Tanto que quando você olha o gráfico para o consumo de gás, você vê que quando a temperatura, que é a linha verde, está mais baixa, o consumo de gás está mais alto. E as contas vieram assim. De outubro para novembro, a gente pagou $47, comparando com 62 no ano passado. De setembro para outubro foi $31, comparando com 42 no ano passado. De agosto para setembro foi $39, comparando com 51 no ano passado. De julho para agosto foi $43, comparando com 50. De junho para julho foi $45, comparando com 51. De maio para junho foi também $45, comparando com 63. De abril para maio foi $71, comparando com 83 no ano passado. De março para abril foi 108, comparando com 129 no ano passado. De fevereiro para março foi 132, comparando com 177. E de janeiro para fevereiro foi 164 nesse ano, comparando com 161 no ano passado. Então temos a média no valor de consumo de 2024 de $72, comparando com 86 no ano passado. Mas não são só essas contas não. Tem mais despesas do dia a dia, como internet. Aqui em casa a gente tem a Xfinity da Comcast e a gente paga $130 por mês. Eu não tenho os números aqui da velocidade da nossa internet nem nada, mas a gente paga, eu acho que é o pacote mais caro ou que tem acesso a mais dados, assim, de velocidade. É basicamente a internet mais rápida que eles oferecem, é o que a gente tem. Porque eu trabalho de casa, eu preciso da internet para o trabalho, mas também não tem só isso. Tem a televisão que a gente usa a internet enquanto eu tô trabalhando, ou se eu tô usando a internet, aí minha mãe tá assistindo televisão, aí todo mundo tá conectado de alguma forma, então a gente paga o pacote mais caro. E a gente também só tem internet com eles. Apesar deles oferecerem pacotes com televisão, canais, né, de televisão, telefone de casa e internet, a gente só paga pela internet mesmo. Tem outras companhias de internet por aqui, às vezes a companhia de celular, que tipo a gente usa AT&T, eles também oferecem serviços de internet em casa. Ou a Verizon também faz isso, a T-Mobile também eu acho que faz. Então pode ser que se você já usa um pro seu celular, né, pra sua conta de celular e pegar a internet em casa, talvez num pacote fica mais barato. Não é o que eu faço, mas é uma opção.
E falando de celular, vamos para minha conta de celular. Como eu falei, eu uso a AT&T, que não é a opção mais barata. Tem outras que são conhecidas como serem companhias ultra baratas, como a Mint Mobile ou a Cricket. Boost Mobile também é uma delas, que de verdade tem opções bem baratas. Também oferecem opções pré-pago ou sem contrato, com alguns modelos de iPhone como desconto também quando você compra o aparelho com eles. Mas eu já vou logo falando que é muito raro você ver desconto no último modelo do iPhone. Então, o modelo lançamento daquele ano é mais difícil você achar um desconto nesse novo aparelho. Mas você pode sim achar promoções. A gente usa uma delas na AT&T e eu já vou falar mais sobre isso. Mas o valor da nossa conta é $250 por mês. Mas eu sei que é caro. Tem bastante coisa aqui na conta, então vamos dar uma olhada. A conta do meu celular é $83 por mês. Isso é o que eu pago pelo plano mesmo. Não estou pagando meu aparelho, porque esse já tá pago. A conta do Raul também é $80 por mês pelo plano. Só que a gente paga $10 por mês pro aparelho dele. Quando lançou o iPhone 15, que foi o que ele comprou, a AT&T ofereceu meio que uma promoção onde o aparelho era de graça. Onde você pega o celular, parcela o valor do celular na conta, e no caso do Raul foi $30 porque ele pegou um modelo com a memória maior, ou um pouco maior, então teve essa diferença de $10. Aí esse valor de $20 é descontado da sua conta ao longo dos meses até pagar o valor do celular. Só que você não tá pagando esses $20. Aparece na sua conta $20, aí aparece o desconto da operadora de $20. Deu pra entender que eles meio que fazem um contrato com esse desconto pra você ficar presa à operadora ao longo de sei lá quantos meses? É isso que eles fazem, esse é o desconto que eles oferecem. Mas então, fora isso, a gente também tem 2 relógios na conta, que a gente paga $10 por mês, tipo, ter uma linha de celular pro relógio, então o relógio funciona sem eu estar com o meu celular do lado. Eu sei que isso parece ser bobeira, porque tipo, pô, você sempre tá com o celular, então pra que precisa disso? Mas eu já precisei usar esse meu relógio como celular quando o meu celular quebrou, quando a bateria do meu celular morreu, e o pior foi quando meu celular caiu da moto e eu fiquei na estrada, assim, parada no acostamento, e minha única forma de ligar pras pessoas ou de avisar alguém foi com o relógio. Então, já que me salvou algumas vezes nessas situações, eu pago sem problema. E também tem a parcela dos aparelhos, que é $20 por mês. Mas a realidade é que provavelmente você não vai pagar tanto assim, ou tão caro assim quando você vier pra cá. Meu exemplo é um extremo. Eu vi esses dias um comercial na televisão que a Mint Mobile tá oferecendo um pacote ilimitado por $15 por mês. Então, como eu falei, tem opções bem mais baratas sim. E também não tem como falar de custo de vida sem falar sobre compras no supermercado, que, ao contrário do que falam por aí, não dá pra você fazer compras do mês com $100, principalmente pra uma família. Isso é muito difícil de você conseguir pra fazer pra uma pessoa, quem diria uma família. Enquanto eu tava pesquisando pra esse vídeo, eu vi que os valores podem variar assim de $300 a $500 por mês, por uma pessoa. Quando a gente faz compra aqui em casa, e aqui em casa é eu, minha mãe e Raul, então são 3 adultos, eu gasto $400 a $500 por mês. E isso é porque eu compro algumas coisas naquela semana, sabendo que na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, outra pessoa vai comprar ou vai repor o que é que tá faltando. Então tá aqui, né, o meu extrato do banco de quanto que eu gastei no supermercado nos meses em que eu estava em casa o mês inteiro e eu não fiquei fora mais de uma semana. E eu também não vou incluir aqui preço de móveis, tipo a média de comprar cama e colchão, e a média de televisão e de estante. Não vou incluir isso aqui porque geralmente quando você chega aqui e você se envolve com a comunidade brasileira ou de imigrantes no geral, muitas pessoas acabam dando, né, fazem doação dessas coisas, de outras coisas, de roupa, tudo isso pra casa. Ou se vão cobrar, cobram um valor bem pequeno. E a mesma coisa, como eu falei, é dito também de roupas. Mas, mesmo assim, é muito necessário, se você tá vindo pra essa região aqui no norte, de investir em roupas de inverno. E sim, eu sei que tem Walmart, tem Burlington Coat Factory, tem lojas aí que você pode ir pra comprar roupa de inverno e vai parecer que é muito em conta quando você vem do Brasil, mas tem outras lojas aqui como a Sierra Trading Post, que não é
super conhecida, mas que tem marcas esportivas de outdoor, sabe? De esquiar, de fazer trilha, até de trabalho mesmo, por um preço muito mais acessível. Se quiser saber mais, eu sei que eu tô falando isso bastante nesse vídeo, mas por favor, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo mais sobre isso, de coração, gente, de verdade. Porque a galera chega aqui e acha que comprar um casaco na Walmart tá de bom tamanho. E eu não estou falando que eles não são bons. Não tô aqui tentando ser snob, porque eles são bons sim. Mas também não tem como comparar com algo que é feito especificamente para isso. Ou de uma marca que gasta seu tempo pesquisando e criando designs para isso, sabe? Roupa para isso, para temperaturas mais extremas. E como eu falei, com o inverno não se brinca. Então, tenta investir sim num bom casaco de frio impermeável, numa bota ou pelo menos um tênis impermeável, porque bota às vezes é um saco de você colocar e tirar, então pelo menos um tênis impermeável, luvas, principalmente se você for trabalhar na neve, que muita da gente que chega aqui trabalha raspando neve, especialmente se você for trabalhar nisso, investe em roupas boas. Ou se você vai ficar com seu filho no ponto do ônibus e não vai ficar dentro de carro, né, então você vai ficar em pé no frio, procura sim ir numa loja como a Sierra Trading Post, que tem sim roupas muito, muito boas por um preço bem mais acessível. Agora, se você pretende trabalhar de casa ou não vai ficar se expondo muito ao frio, sabe? É só pra ir ali na esquina, na esquina, literalmente, do lado de fora de casa, só pra pegar o correio e voltar. Aí tudo bem, mas se você realmente acha que vai ficar mais de 10 minutos lá fora durante o inverno, leva isso a sério, please. Mas então, depois disso tudo, de todos esses custos, o que você achou? Tá muito caro? Tá barato? Lembrando que os meus exemplos são um extremo, né? Poderia melhorar em muitos aspectos, esse é um deles. É uma família de 3 adultos. Então, se você se programar e ficar com isso em mente, muitas dessas despesas vão ser mais baratas pra você. E também é sempre bom lembrar que você pode procurar por opções de aluguel mais acessíveis, como dividir aluguel com uma pessoa, ou se você é solteiro ou no máximo um casal, alugar um quarto. Você pode planejar para fazer suas compras em supermercados com preços mais acessíveis ou buscar descontos, porque sempre tem desconto aqui, você vai ter que ir tipo em um, depois em outro, mas tem como fazer, principalmente se você tá aqui em Denver e você vai para supermercados como Seatown, Price Right também aqui é um deles. Então tem sim essas opções para vocês. Espero que com essas informações você tá mais preparado, tá se sentindo mais preparado, ou espero que ajude a você se preparar melhor para sua mudança aqui para os Estados Unidos e ter uma visão mais clara do custo de vida aqui. Thank you guys so much. I will see you next time. Bye!